Amores de minha vida, sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje eu vou trazer exatamente a virada de chave para poder você se transformar de advogado ordinário para extraordinário com a regularização de imóveis nos cartórios, chegando a faturar, por exemplo, como muitos alunos meus, mais de 6 dígitos. Só que para isso eu vou precisar trazer para vocês um detalhe que alguns advogados acabam ignorando, e é exatamente isso aí que vai diferenciar aqueles que estão tendo sucesso daqueles que não alcançaram sucesso ainda. E se você quer descobrir de uma vez por todas como conseguir esses resultados, já sabe, né? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar que start é esse que você precisa dar para poder conseguir efetivamente virar a sua chave. Então o esquema é o seguinte: antes de adentrar no pior erro que um advogado imobiliário não pode cometer na regularização de imóveis, eu tive o cuidado, né, de consultar alguns amigos meus, experts nas mais diversas áreas, para que eles me dissessem exatamente assim, qual o pior erro que na sua respectiva área um advogado não pode cometer. E uma das minhas amigas que eu resolvi consultar foi a Camilão, da Advogando em Família. Ela atua na área de direito de família e ela deixou para mim muito claro quando eu perguntei qual o erro mais cometido, ou seja, aquele pior erro cometido na área dela. Ela falou para mim que o pior é exatamente o advogado familiarista deixar de ter empatia. Ela me explicou que o advogado na área de família, ele precisa acolher, ele precisa se colocar no lugar do cliente. Mas por que isso? Exatamente porque o cliente que busca um advogado na área de família, ele precisa se sentir acolhido. Então você percebe o seguinte, meu povo, que dentro da área de família existe uma peculiaridade, exatamente entre aquele cliente que vai fechar automaticamente com você e aquele cliente que não vai se sentir tão à vontade assim e vai acabar fechando com outro profissional. Então é importante você visualizar que também temos isso na área imobiliária, também temos isso exatamente na regularização de imóveis. A partir disso você começa a visualizar: ai, Gabriela, tô entendendo. Agora onde é que você está querendo chegar? Você entende que cada área do direito tem uma peculiaridade, que com toda certeza não é ensinada na graduação, quanto menos na pós-graduação, né? E certamente você já imagina que peculiaridade é essa, né? Então me conta aqui nos comentários se você já está imaginando o que é que vai transformar você de um advogado ordinário para um advogado extraordinário na área de regularização de imóveis. O que é que faz o advogado deixar de ser qualquer advogado dentro da área imobiliária e passar a figurar como advogado de excelência, sabe? Aquele que consegue um local de destaque. Na minha opinião, dentro da minha vivência de 7 anos advogando e 5 anos como dona de cartório, o que eu vejo todo santo dia que faz a diferença entre o advogado que diz que atua na área imobiliária e o advogado que consegue destaque na área imobiliária, principalmente com regularização de imóveis, é muito mais do que conhecer a teoria imobiliária. É muito mais que conhecer sobre registros, sabe? É ele conhecer sobre o mercado imobiliário. Agora, Gabriela, de que forma, né? Em que local? Como é que eu vou saber? Como é que eu vou conhecer sobre o mercado imobiliário? E o que é mais comum dentro da regularização imobiliária ou na área imobiliária em geral? O fato é o seguinte: de acordo com o atual cenário do mercado imobiliário, a regularização de imóveis ela está sendo executada cada vez de forma mais forte. Você precisa entender quais são os planos locacionais, os planos da sua prefeitura, inclusive, em relação à regularização. Será que as pessoas que te cercam, elas sabem exatamente quais são as vantagens caso você venha regularizar o imóvel dela? Então, entender do mercado imobiliário, saber como a cidade está crescendo e principalmente entender como que figura o seu comportamento e o comportamento do seu potencial cliente frente a essa alteração do mercado, faz com que o advogado imobiliarista ele ganhe destaque. Porque dentro da área imobiliária não basta saber da teoria, assim como, obviamente, dentro da área de família não basta apenas você conhecer sobre o direito de família. Entenda o seguinte: saber da teoria é a base, é a obrigação de todo mundo. Isso não vai te colocar no local de destaque. Mas o que é que você vai fazer para que você alcance mais clientes? O que você vai fazer para que você se torne referência? O que você vai fazer para que você seja visto como autoridade naquele assunto? Não vai ser somente a base. E é exatamente o que você faz além da base que vai te colocar nessa posição do extraordinário. Porque para poder você regularizar o imóvel, obviamente, você precisa ter o conhecimento certo. Mas o que vai fazer para você ter, o que você vai fazer com que você tenha destaque, além da base, é ofertar o que quase ninguém oferta. É saber o que quase ninguém sabe. É saber exatamente de que forma se posicionar no mercado. Mas para saber como se posicionar nesse mercado, você precisa conhecer o primeiro. E você começa com o mercado locacional e depois com o mercado nacional. Durante o momento que eu fui advogada imobiliarista,
que eu ganhava dinheiro prestando consultoria imobiliária, muitas vezes o cliente chegava até mim acreditando que ele precisava somente de um serviço imobiliário. Então, Gabriela, eu preciso que você confeccione somente o contrato particular de compra e venda. E eu tinha expertise para poder trazer para ele algumas noções do próprio mercado, mostrar para ele se era vantagem ou não comprar ou vender aquele imóvel, comprar aquele imóvel daquela respectiva incorporadora, regularizar agora ou regularizar daqui a alguns anos. Então percebe que o meu contato com o cliente não era apenas para a confecção ou revisão de um contrato ou um serviço que ele chegou me requisitando. Era muito mais que isso. Era exatamente para poder mostrar para ele o que ele não sabia, o que ele ainda não conseguia enxergar. E por que ele não sabia? Porque o meu cliente ele não conhecia do mercado imobiliário. Então você, enquanto advogado imobiliarista, se você quer ter destaque na área imobiliária, se você quer ter destaque na regularização de imóveis, você vai precisar sim conhecer o mercado imobiliário. E como hoje nós vivemos em um mundo conectado, onde você tem a liberdade geográfica, onde você tem a liberdade territorial para poder atuar, você precisa não só do conhecimento da sua região, mas também do conhecimento nacional, porque você pode estar hoje em um local e conseguir prospectar clientes em outros estados, em outros países, porque você precisa disso. É isso que vai te dar visibilidade também. É esse nível de prospecção estratégica. Se você conhece o mercado, você começa a enxergar novas formas de ganhar dinheiro. Você começa a enxergar novas oportunidades. Você consegue trazer para o seu cliente uma maior segurança jurídica, uma maior eficácia no serviço que será prestado. Por exemplo, visualize a seguinte situação. Um cliente quer regularizar um imóvel que é residencial, mas ele quer transformá-lo em comercial. Será que esse cliente, antes disso, ele verificou na prefeitura se naquela área onde está localizado o imóvel ele pode ter um estabelecimento ali comercial? Isso não é do conhecimento dele, mas deveria ser do seu conhecimento, porque tudo isso vai acabar refletindo na sua atuação. Uma tecla que eu sempre bato com os meus alunos é o seguinte: o cliente, ele vai achar que sabe que ele precisa de você para aquilo, mas compete a você dizer para ele o que ele realmente precisa. Compete a você ofertar para ele mais do que ele acha que ele precisa. E compete também a você ampliar o rol de serviços prestados a partir desse know-how que você está adquirindo quando você conhece efetivamente o mercado imobiliário, como ele se posiciona, para onde ele está indo, quais são as opções, quais são as vantagens, e ofertar para o seu cliente muito mais do que ele acredita que ele precisava. Tudo isso vai refletir na visão que o cliente tem de você enquanto profissional. Então entenda, conhecer apenas da teoria é a sua obrigação, isso é indiscutível, mas se você quer ser referência, você precisará conhecer mais do que a teoria. E por esse motivo mesmo, eu começo a perceber que muitos advogados reclamam que eles não estão conseguindo resultados com a regularização de imóveis. Muitos deles porque eles não têm a teoria, tá? Então eles não têm um método certo, e outros deles porque não têm estratégia. Eles acham que basta conhecer a teoria, que a teoria se resume a bendita uso capião e que a partir de agora os clientes vão brotar. Mas infelizmente não é isso que acontece. Eu preciso dizer pra você que eu não sei quando é que você está assistindo esse vídeo, mas na quinta-feira eu vou abrir vagas para a minha nova turma do curso Como Regularizar Imóveis através dos cartórios. E eu quero saber se você quer fazer parte do meu time. Eu vou deixar o link aqui para que você possa se inscrever. Na quinta-feira, a partir das 9 horas até as 23h59, as vagas estarão abertas. E eu quero você regularizando imóveis em todo o Brasil. Te espero lá.